Olá pessoal, então continuando o exercício, né, que nós estávamos fazendo sobre mecânica dos fluidos, tá? O exercício 2.7, ok? Nós descobrimos a pressão 2, tá? De forma bem simples. Então vocês vão ver o seguinte, que basicamente esse exercício nós vamos trabalhar com a mesma equação sempre, tá? Sempre essa equação aqui nós vamos conseguir encontrar basicamente tudo que a gente precisa, ok? Bom, a segunda parte do exercício pede o seguinte para a gente, né? Ela pede o quê? Ele pede a determine também a quantidade de ar que deve ser drenada para restaurar a pressão no valor original nessa temperatura. Ou seja, a quantidade de massa, tá, dentro do pneu, mesmo eu aumentando ou diminuindo a temperatura, ela não se altera, ok? O que altera é a pressão. Mas o que eu preciso fazer para manter numa temperatura de 50 graus Celsius, tá? Com a pressão inicial, é justamente tirar uma certa quantidade de massa de ar lá de dentro, ok? Então, eu consigo ter uma temperatura de 50 graus Celsius, a mesma pressão inicial que era de 200 kPa, ok? Porém, eu preciso ter menos massa dentro do pneu, menos massa de ar, ok? Então, vamos lá. Então, vamos calcular agora a quantidade, tá, de ar que nós temos no pneu, ok? A quantidade de massa de ar que nós temos no pneu, se você tiver uma temperatura de 50 graus, ok? Com uma pressão inicial de 200 kPa, 210 kPa, ok? Então, nós temos que a pressão 1, ou seja, eu quero que a pressão seja igual à inicial, tá? É igual a densidade multiplicado pela constante desse gás, ok? Multiplicado por qual temperatura? Eu quero essa pressão, a pressão do estágio 1, tá? Para a temperatura do estágio 2. Beleza? Então, vou saber a quantidade de massa de ar que eu tenho que ter dentro do pneu. Bom, como que eu vou fazer para achar a massa aqui dentro? Nós temos que densidade é dada pela massa sobre volume. Então, nós temos que pressão 1 é igual a massa dividido pelo volume, ok? Multiplicado por R, temperatura 2. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho qual que é a minha pressão 1, eu tenho o volume da câmara que foi dado, né, que é de 0,025 metros cúbicos, tenho a constante tabelada e tenho a temperatura, né, de 50 graus Celsius convertido para Kelvin, foi de 323 Kelvin, tá? Então, o que a gente calculou aqui em cima. Bom, então vou isolar a massa, ok? Isolando a massa, eu tenho que a massa é igual a pressão 1 multiplicado pelo volume dividido por R vezes a temperatura 2, ok? Então, nós temos que, substituindo em valores, que a massa é de 200 kPa, né? Lembrando que é kPa, então nós temos 10 vezes 10 elevado a 210 vezes 10 elevado a 3, multiplicado por 0,025, que é o volume, tá? Volume sempre em metros cúbicos, ok? Dividido por R, que foi dado, né, dentro da tabela de 287, vezes a temperatura no estágio 2, que é de 323 Kelvin, ok? Então, nós temos que a massa para essa pressão e temperatura dentro do pneu, né, tem que ser de 0,0563 quilos, ok? Então, eu tenho que, para essa temperatura e para essa pressão, tá, dentro desse volume, eu tenho que a massa contida dentro do pneu é de 0,05663 quilos,
ok? Bom, sendo assim, eu sei para essa pressão e temperatura. Vamos tomar como referência, então, a quantidade de massa que eu tenho num dos estágios que eu já calculei. Então, por exemplo, vamos pegar a pressão 2 igual a ρ multiplicado por R multiplicado pela temperatura 2. Por que eu estou fazendo isso? Se eu tenho que ter essa quantidade de massa para essa temperatura para essa pressão a essa temperatura, né, poderem trabalhar juntas, eu tenho que saber qual que era a quantidade de massa que eu tinha antes, né? Ou seja, eu vou achar a quantidade de massa total que eu tinha antes, tá? Para pressão 2 e temperatura 2, ok? E a partir dessa quantidade de massa, eu vou subtrair da quantidade de massa que eu deveria ter para eu manter essa pressão, ok? Então, com isso, com a subtração entre as duas, eu vou saber a quantidade de massa que tem que ser drenado, ok? Então, da mesma forma, né, destrinchei essa parte de cima, vou destrinchar a parte de baixo. Eu tenho que a pressão 2 é igual a massa sobre volume multiplicado por R multiplicado por T2, ok? Então, nós temos que a pressão, isolando M, né? M é igual a pressão 2 multiplicado pelo volume dividido por R vezes T2. Substituindo em valores, nós temos que a massa no instante de 50 graus é uma pressão, né, que foi calculada anteriormente, a pressão 2. Então, nós temos que a pressão é de 227.580,955 pascal, tá? O valor que a gente calculou, multiplicado pelo volume, que é de 0,025 metros cúbicos, tá? Tudo isso dividido por 287 multiplicado por 323 Kelvin, ok? Então, nós temos que a massa, nesse outro instante, ela é de 0,0638 quilos, ok? Então, nós temos que na pressão 2, né, naquele instante que nós tomamos conferência, o 2, poderia fazer também com pressão 1 e temperatura 1, porque a massa não variou de um para o outro, o que variou foi a pressão, não é isso? Bom, o que eu podia fazer também era usar a pressão 1, mas daria a mesma coisa, porque a massa não se alterou, ok? Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que a massa que eu tenho que ter, tá? Para que eu mantenha essa temperatura e mantenha a pressão inicial. E eu tenho a massa que eu tinha inicial dentro do pneu. Então, nada mais claro que a massa que eu tenho que drenar é a diferença entre as duas. Ok? Então, colocar MD, massa que tem que ser drenada, nada mais é que a diferença entre essas duas massas. A massa inicial que nós tínhamos é de 0,06138 quilos, não é isso? E a massa que eu tenho que ter é de 0,05663. Então, para eu saber a quantidade que tem que ser drenado, basicamente eu tenho que subtrair uma da outra. Se eu faço essa relação, eu tenho que a massa que deve ser drenada ela é igual a 0,00475 quilogramas, ok? Então, eu tenho que para eu manter uma pressão inicial, né, que era a pressão de 210 kPa, né, que foi passado a uma temperatura de 50 graus, obrigatoriamente eu tenho que tirar essa massa, tá, de dentro do pneu, essa massa de ar, ok? Bom, então assim nós encerramos, né, esse exercício sobre mecânica dos fluidos. Se esse exercício te ajudou, dê o seu curtir, se inscreva no canal, tá? Para você receber notícias de futuros exercícios que são resolvidos aqui no canal.
e compartilhem essa ideia para que possa ajudar outras pessoas, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.